Olá, meus amigos, Deus abençoe, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação na sua palavra e então possamos saber, decidir o que escolher para a nossa vida. Deus é magnífico, Deus é glorioso. Quando nós pensamos, meditamos na história de Abraão, nós aprendemos com ele, aprendemos com Deus, como ele escolhe as pessoas. Por que ele escolheu, por exemplo, Abraão? Né? Porque, em princípio, Abraão era idólatra. Você sabia disso? É isso mesmo, os pais de Abraão eram idólatras. Obviamente, Abraão seguia naquela mesma linha de pensamento, apelava para os deuses pagãos. Então, é interessante saber isso, importante, para que as pessoas venham se autoavaliar, porque Deus não escolhe as pessoas certinha, bonitinha, arrumadinha, perfeitinha. Não, ele não escolhe. Assim, o critério de Deus na escolha das pessoas, o critério, creio eu, pelo menos foi o caso de Abraão, porque sendo um homem idólatra, então como é que Deus vai escolher um homem incrédulo, idólatra, que adorava ídolos? Ele não escolhe, né? Mas Abraão mostrou, apresentou no seu caráter algo que agradou a Deus. Sabe, isso é muito bacana, porque eu penso que é a receita dos escolhidos de Deus. Deus vê o nosso coração, ou melhor, ele vê, pesa, avalia as intenções nossas. Ele vê para onde é inclinada a nossa intenção ou as nossas intenções. Ele vê isso. Deus sabe tudo. Tudo. Não tem nada que ele não saiba a respeito de você, de mim, de cada um de nós. Porque ele é grande. Ele é muito grande. E quando chama Abraão, escolhe Abraão e dá a Abraão uma tarefa, uma missão, ele sabia que Abraão iria obedecer, porque ele mesmo, Deus, lhe havia dado coragem para isso. Então, é interessante observar que na Bíblia fala que o Senhor disse a Abraão. Quer dizer, bacana isso. Isso aí é muito grande, muito glorioso. Quem lê assim vai observar o quê? O Senhor disse a Abraão. O que ele disse? A pessoa está logo querendo saber o que Deus falou com Abraão. Mas se a pessoa medita, raciocina, pensa, avalia, ela vai pensar assim, poxa, o Senhor disse a Abraão. Quer dizer, que foi o Senhor quem se dirigiu a Abraão. Não foi Abraão que se dirigiu ao Senhor. Isso faz uma diferença enorme. Porque se o Senhor se dirigiu a Abraão, é porque o Senhor o escolheu.
Aí você pergunta, e como que a gente sabe que Deus nos escolheu, bispo? Você sabe porque Deus não deixa dúvida. Quando ele fala, ele não deixa nenhuma dúvida, zero de dúvida. A pessoa sabe que é Deus que está falando. Então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você vai lendo, lendo, mas, de repente, você se depara com uma palavra, e aquela palavra abriu o seu entendimento. Aquela palavrinha que está lá perdida no meio de tantas outras, aquela palavra abriu a sua mente, o seu entendimento. E você, é Deus que falou com você. É assim que Deus fala. Ele não fala quando a pessoa está pensando em outras coisas. Imagine você ler a Bíblia e ler com ansiedade, louca para acabar de ler, para cumprir o seu dever religioso. Aí Deus não vai falar. Se você estiver ansioso por alguma coisa que não seja ouvir, entender a voz de Deus, ele não vai falar com você. E o caso de Abraão, bispo? O caso de Abraão, Deus primeiro viu em Abraão o homem de caráter. Não era perfeito, porque ele era idólatra como seus pais. Eles eram idólatras, então ele não era perfeito. Adorava ídolos de pau, de pedra, de metal, e naquela altura os ídolos rendiam muito dinheiro aos feitores, né, deles. Era um negócio altamente lucrativo, como até hoje é um negócio altamente lucrativo. Então, há pessoas que não atentam para isso. Elas pensam assim, poxa, mas eu não mereço. Deus vai falar comigo. Quem sou eu? Sou pecador. Eu sou a pessoa que fui rejeitada por tudo e por todos pelo mundo. Eu sou a pessoa, enfim, como é que Deus vai olhar para mim, uma pessoa cheia de erros, de pecados? Pois bem, Deus olhou para Abraão e o Abraão era coberto de pecados, mas ele tinha caráter. Ele tinha um caráter ilibado, um caráter que agradou a Deus. E isso agrada a Deus. Porque o caráter, o bom caráter, a pessoa de bom caráter, ela é justa, ela gosta das coisas certas. Ela pode ser idólatra, ela pode ter feito isso, feito aquilo outro. Mas se ela tem um caráter bom, ilibado, com certeza ela agrada a Deus, porque Deus é justiça. Deus é justo. Então, quando ele vê na terra bilhões de seres humanos, cada um como formiga, sabe? Formiga. Sabe aquele montinho de formiga que você passa o pé e, de repente, aquela chuva de formigas sai, cada uma para um lado. Assim é a humanidade, eu penso. Então, Deus vê no meio de bilhões de pessoas aqueles, ele vê, ele procura. A Bíblia fala que os olhos do Senhor andam por toda a terra, para buscar aqueles cujo coração são íntegros, são bons.
são perfeitos para com ele. Para com ele. Pode não ser perfeito para com as outras pessoas, mas para com ele. Porque Deus é justiça. Deus é luz. Ele procura pessoas, digamos assim, que amam a luz, que querem a luz. Podem, às vezes, estar entrevadas, mas elas não querem isso. Elas não querem viver aquilo que ela tem vivido. Então, Deus procura pessoas assim, ilibadas. E ele vê, obviamente, quem é e quem não é. Abraão era um desses homens. Seu pai não era. Seu irmão tampouco era. Abraão tinha o irmão. E o irmão dele não era como ele, Abraão. Ele era diferente do irmão do pai, da família. E isso é o que faz a diferença, amiga e amigo. Porque no mundo em que vivemos, a lógica, a filosofia é essa: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, a pessoa é egoísta. Ela pensa primeiro em si mesma. Abraão não era assim. Abraão, ele tinha um caráter que agradou a Deus. Tanto é que ele vivia naquela altura em que um homem, qualquer homem que tivesse uma mulher estéril, ele tinha o direito, era lei, era legal, não era sem vergonhice, nada disso. Ele tinha o direito de tomar uma outra mulher para gerar filhos para ele. Abraão não abriu mão de Sara, porque ela era estéril. Ele manteve a sua fidelidade a ela, a sua lealdade ao seu amor para com ela. E ele era um homem rico. Você imagine um homem rico, um homem que tinha uma fama, não? Ele era bem visto pela sociedade, porque era um homem com estabilidade econômica. Ele era patrão, ele era um senhor das suas terras, na casa de seu pai. Mas ele prezava o seu amor para com a Sara, mesmo ela sendo estéril. Mesmo sendo estéril. Porque uma pessoa na situação dele, por exemplo, eu penso comigo, poxa, é uma humilhação não ter filhos. Era uma vergonha. Era considerado como uma figueira sem frutos, não ter filhos. Era uma maldição. Tinha que ter filhos. Você vê que Jacó, ele se envolveu com 4 mulheres, só para ter filhos, para multiplicar a sua descendência, para manter o seu nome na sociedade, porque as suas riquezas estavam crescendo. Abraão tinha uma riqueza enorme. Então, ele era um homem humilhado, envergonhado. As circunstâncias eram essas. Poxa, para quem eu vou deixar? Quem que vai dar sequência ao meu nome? Porque era importante, muito importante naquela altura, aquela tradição de conservar o seu nome
para os seus filhos, filhos dos seus filhos, etc. Por isso que você vê na Bíblia, você vê lá a genealogia dos heróis da fé e também daqueles que falharam, mas porque era importante falar, isso é muito importante em Israel até hoje. É muito importante o nome da pessoa. Então, Abraão era esse homem humilhado pelas circunstâncias. A Sara não tinha culpa da situação. Então, Deus viu em Abraão um homem perfeito, por causa do seu caráter. Porque mesmo tendo o direito de ter outras mulheres, ter filhos, gerar muitos filhos com outras mulheres, e depois Abraão gerou muitos filhos com outras mulheres, depois que Sara morreu, além de Agar, ele gerou outros filhos. Veja que estudos científicos provam que mais de 83% da humanidade tem descendência com Abraão. Tem sangue, tem o DNA de Abraão. É o que eu ouvi falar. E eu acredito nisso. Independentemente da ciência, eu acredito, porque Deus falou, multidões, farei de ti uma multidão. Reis procederão de ti, nações. Mas, obviamente, tudo o que veio acontecer com Abraão dependeu da sua chamada. E o Senhor falou. O Senhor disse a Abraão, quer dizer, só em o Senhor se dirigir a Abraão já era suficiente, já era a bênção das bênçãos. Eu posso falar isso com vocês. Não que eu tenha a imagem de Abraão, nada disso, porque quem sou eu? Nada disso, absolutamente. Mas eu sei o dia que Deus falou comigo. Cada um sabe. Cada um sabe de si. Você que está me assistindo, que teve uma experiência com Deus, você sabe que Deus falou com você. Não foi? Fala a verdade. E o dia que Ele se dirigiu a você, Ele também lhe deu a coragem, a fé, para você obedecer. E você obedeceu. E daí nasceu uma nova criatura, não foi isso? Pois é, comigo aconteceu isso. Deus nos escolhe, como aconteceu com Abraão. E esse chamado de Deus precede a fé. Primeiro ele chama. E então ele nos dá a fé para termos coragem de obedecê-lo. É Deus, não podemos esquecer, que opera em nós tanto o querer obedecer, como realizar a tarefa, o sacrifício de obedecer. Nós falamos ontem que uma pessoa de Deus, ela, para ganhar, primeiro ela tem que perder. Foi o que aconteceu com Abraão. Para ele ser a bênção, a própria bênção, para ele ser a própria bênção, nós vamos ver isso mais adiante, ele era a própria bênção, Deus era com ele. Quem fosse com ele, Deus era com ele. Quem fosse contra Abraão, era contra Deus.
Isso é muito forte. Não é questão de sorte ou azar, nada disso, ou destino, nada disso. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso é coisa do diabo, essas balelas, filosofias populares. Nada disso. Quando Deus se dirige a alguém, você pode ter certeza que vai acontecer coisas grandes com esse alguém. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu posso falar isso. Eu tenho autoridade para falar isso. E quem pode negar? Não fosse o Deus de Abraão, de maneira nenhuma haveria um Bispo Macedo ou uma igreja universal do Reino de Deus. É Ele que faz, Ele que opera em nós, tanto querer como o realizar. Mas não vamos fugir da pergunta, como é que Deus escolhe? Por que Deus escolhe? Eu falei inicialmente. Ele vê o caráter de justiça. Não vê perfeição, porque se ele procurar perfeitos, ele não vai achar ninguém. Mas coração perfeito para com ele é um coração que às vezes não é perfeito para com nem os entes queridos, quanto mais com Deus. Mas Deus vê as profundezas da alma de cada um. Então, se a pessoa é fingida, se a pessoa é hipócrita, se a pessoa fala uma coisa, mas pensa outra, se a pessoa carrega consigo o egoísmo, o egocentrismo, se a pessoa é aquela criatura que dentro de si costuma dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro, essa não pessoa, com certeza, é excluída da chamada de Deus. Então, por isso que você vê, é o que Jesus disse, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Está escrito isso, Jesus que falou, o próprio Deus falou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, Deus escolhe aqueles que ele vai gerar como filhos. Não é como nós não escolhemos para nascer, não é? As nossas filhas não foram escolhidas para nascer. Os nossos filhos não são escolhidos para nascer. Não, você não sabe quem vem. Mas Deus não, Deus sabe. Deus sabe porque ele não vai escolher qualquer um. Ele vai escolher aqueles que vão honrar o seu nome, que vão honrá-lo sobre todas as coisas, fazendo dele o primeiro em suas vidas. Pessoas com caráter divino, tipo o caráter dos heróis da fé, que tinham os seus erros, tinham suas falhas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como é que Deus foi chamar Davi, sabendo que ele iria cometer um crime grave, um erro gravíssimo? Até hoje Israel paga por esse erro de Davi. Olha só, por quê? Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração inclinado para o que era justo. O que era justo. E Deus é justiça. Isso é muito importante para que você não venha. E a justiça é uma questão pessoal, uma questão de decisão. Nós nascemos com a consciência do que é certo e do que é errado, do que é justo
e do que é injusto. E se nós decidimos pela injustiça, é óbvio que não seremos aprovados por Deus. Mas se nós decidimos para o que é justo, porque eu lembro que o papai foi um homem sofrido, muito sofrido. Ele não era um homem perfeito de forma nenhuma, mas o papai era um homem que amava a verdade. Ele odiava a mentira. Nunca me esqueço do ensinamento dele. Ele dizia: eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Claro que a gente tem que perdoar todos, mas o papai tinha essa filosofia. Ele odiava a mentira. Então, se ele odiava a mentira, é porque era um homem justo, inclinado para a justiça, mesmo sendo errado. Você pode ser uma pessoa cheia de falhas, cheia de erros, mas se você é inclinado para o que é justo, o que é certo, o que é correto, você pode ter certeza. Deus escolheu você e Ele vai falar com você. Se já não falou, amanhã estaremos falando mais sobre isso. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.